Olá, gestor público. Meu nome é Eli Mendonça, sou criador da Light Telecom Fatura Expert. Nós somos uma empresa especializada em gestão de contas. E nesses próximos minutos eu quero te fazer um convite e sustentar para você a sua necessidade de contratar uma empresa de consultoria em telecom para o setor público. Já vou direto ao objetivo, que é um sistema para gestão e auditoria de faturas juntamente com uma mão de obra especializada em administração. Não adianta você querer contratar aí um sistema se não tem pessoas especializadas para tratar diretamente com a operadora. E o objetivo também é a otimização da matriz de telecomunicação e redução de custo dentro de setores públicos. A justificativa é que os recursos de telecomunicação são imprescindíveis para o setor público. Nos últimos anos, tenho observado que há aí um aumento de telefonia fixa, móvel e dados. E nesse período que a gente está vivendo, a telecomunicação ela tem ficado cada vez mais vitais, não só para os setores privados, mas também como o setor público. Com esse aumento da utilização, há um considerável aumento de gastos públicos na questão de telecomunicação. Então, o que cabe aí ao gestor público, o que cabe ao órgão público é buscar a economia na execução de projetos de sustentabilidade. Esses projetos já têm sido pautados, por exemplo, no projeto Esplanada Sustentável, que foi criado em 2002. Esse projeto ele visa a sustentabilidade e redução de custo. Eu posso até passar para vocês aqui. Vocês já estão vendo a minha tela. Então, é um projeto Esplanada Sustentável, onde eles têm alguns requisitos, que é uma nova visão na gestão, nova cultura de gasto na execução de despesas de forma sustentável, valorização de boas práticas de consumo no setor público, porque muito se fala em redução de custo no setor privado. Então, desde 2012, esse projeto Esplanada Sustentável tem dado aí mais visibilidade ao combate aos desperdícios, que uma são das premissas que temos aqui. Outra questão que aconteceu em 2015 é o projeto, o decreto 8.540, onde logo no artigo 1º estabelece no âmbito da administração pública federal direta, autarquia e fundacional medidas de racionalização de gasto público nas contratações e para aquisições de bem de prestação de serviço na utilização de telefones celulares corporativos e outros dispositivos. Então, essa questão, o reduzir custo, o melhorar as boas práticas, já vem sido falado já há quase 10 anos. Então, também é uma forma de eu sustentar para você aqui a necessidade de contratação de uma empresa especializada. Uma empresa especializada, ela faz a automatização dos projetos de telefonia, auditoria, o próprio inventário. Às vezes é complicado o próprio gestor saber para onde foi aquele chip daquela linha, se ela está sendo bem usada, se ela está sendo usada para o fim do setor público destinado. A questão da contratação, ajudar na contratação na hora de licitar. Então, cabe aí a uma empresa especializada de forma imparcial, ou melhor, de forma parcial para o setor público, organizar exatamente a contratação. Uma solução de gestão que permite a centralização dos processos. O gestor público ele precisa ter um sistema onde ele saiba todos os valores de telefonia móvel, fixa, quanto aquela linha daquele determinado departamento tem utilizado. Então, gerar uma conta mais fácil de se entender.
Agora eu vou para o cenário atual. O cenário atual é o seguinte: as operadoras de telefonia elas têm dificuldade em prestar corretamente serviço contratado, seja no aspecto técnico ou na geração de cobranças. Um exemplo disso são a quantidade, são as milhares aí de reclamações diárias na Anatel, elas batem recorde no Procon de reclamação, as operadoras. Outro cenário atual, que é um agravo, é a falta de conhecimento do gestor para licitar os planos de telefonia. Então, às vezes, o gestor, na hora de licitar, ele tem todo o aparato técnico, todo o aparato jurídico, toda a sua experiência em contratar. Mas aí, às vezes, falta nele a experiência na telefonia. Quais são os planos melhores para aquela determinada atividade? Qual é o pacote de dados necessário para aquela determinada atividade, para aquele determinado servidor público? Será que a gente está contratando pouco? Será que a gente está contratando muito? Então, uma mão de obra especializada, uma assessoria em telefonia, vai te ajudar aí a fazer uma melhor contratação, consequentemente, reduzir custo. Conferência realizada de forma visual, manual e com probabilidade de erros. Conforme eu falei, porque exige conhecimento de planos. O que a operadora manda hoje, ela coloca no portal dela, quando não manda físico, ela manda virtual, só que manda em PDF. Então, não tem sistema aí para fazer uma conferência. Então, o setor público ele fica refém da operadora nesse cenário atual. Os valores de serviço de telecomunicação ainda continuam elevados. As faturas telefônicas são complexas e elas requerem muita atenção na hora de verificar se realmente o que foi cobrado é o que está no contrato realizado com a operadora. Erros de tarifação com volume financeiro elevado, linhas de serviço acima do necessário tem sido constante. Eu tenho visto nos órgãos públicos linhas sem uso, porque as contratações têm sido a mais do que necessário. Porque às vezes a operadora ela tenta empurrar algum produto a mais que às vezes não é necessário naquele momento. Então esse é um dos cenários atuais que temos. A minha proposta hoje é apresentar para vocês as características de um serviço, que é um serviço novo, é um serviço de consultoria em telecom e assessoria que pouca gente conhece, então eu vou apresentar para vocês umas características e os benefícios. A plataforma ela é totalmente web. Por quê? Porque não precisa instalar e tem que ser leve, conforme até já mencionei aí no item 4. Essa plataforma ela tem que ter a criação de senha de usuários por departamento. Então, às vezes tem um departamento X que tem um gestor lá, que você libera somente a visualização das linhas e a gestão das linhas somente para aquele gestor, para acompanhar aquela determinada quantidade de linhas. O sistema deve ser seguro, intuitivo e deve ficar armazenado lá durante 360 dias. Durante um ano deve ficar armazenado as contas para fazer conferências e análise diversa. A plataforma ela deve ter um aplicativo, o registro de chamados e acompanhamentos. Por exemplo, aconteceu algum problema de um servidor, queimou o chip dele. Então, queimou o chip dele, o servidor público, o gestor já pode abrir o chamado e a assessoria já pode fazer todo esse acompanhamento, desde a chegada do chip, contratação e inserção da linha naquele código de chip, até que fique funcionando perfeitamente. Porque não cabe ao gestor público fazer todo esse acompanhamento das demandas recorrentes da área de telecom, que quem está na área sabe que gera muito problemas diários e sabe bem o que eu estou falando. Centralização de custos e rateios, boleto da operadora registrada, auditado e liberado para pagamento. Isso é um item muito importante, aí, é uma característica muito importante. Por quê? Chega o boleto para fazer o pagamento, é importante que ele seja auditado antes, para que não tenha problema, não tenha erro, você não esteja pagando o valor a mais do que fora contratado. Reuniões mensais é muito importante. Ter
um analista especializado em faturas de telefone para fazer reuniões mensais e acompanhamento de chamados, verificar o que está pendente, verificar algumas reclamações, fazer toda essa gestão de telecom. Então, eu já vou passar direto agora para benefícios. Já pegando o gancho lá daquela gestão em telecom, um dos benefícios eu já vou falar para você, que é o quê? A otimização de tempo do gestor público. Ele poderia estar executando algo que está de acordo com a sua função, mas não, às vezes ele tem que parar 2, 3 horas num determinado dia para ligar para a operadora, para enviar e-mail para a operadora. Então, um dos benefícios é isso, você ter uma assessoria, ter um analista próprio para fazer todo esse trabalho e dar a prestação de contas. Olha, essa conta aqui deu problema, levou tantas horas X horas para consertar ela e ela já está organizada dentro do seu portal. Fica muito mais fácil para o setor público fazer a organização. Economia de até 40%. Então isso é muito importante. Fazer o órgão público, conforme eu falei sobre a Lei 8.540 de 2015, onde faz a menção da economia dos gastos de telefonia, automatização de processo de gestão, não ficar com conta física, então, ou aquela conta em PDF que ninguém entende nada. Então, as contas já vão ser separadas, fica muito mais fácil para entendimento das contas, igual eu falei no item 4, separação por cento de custo ou por unidades. Por exemplo, você tem 10 linhas, você tem 1000 linhas, 100, elas vão para determinado departamento. Só que você quer saber qual o valor que está sendo cobrado naquele determinado departamento. Então, um sistema, o benefício disso é que você já pode saber qual o valor que o departamento X está gastando com telefonia. Apoio técnico na contratação de novos serviços, já mencionei isso, e os fluxos de trabalho. Gerenciamento de inventário, identificação de oportunidades, de boas práticas de telecomunicação, otimização e utilização de recursos de telefonia, identificar os perfis de uso, eu já falei. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer você, gestor público, de ter me ouvido aí até o final. E há um link embaixo desse vídeo, onde eu já tenho um termo de contratação, um termo base, para o gestor de licitação ter uma base sobre o que é a contratação de uma assessoria de telecomunicação. Sou Eli Mendonça, diretor da Light Telecom e da Fatura Expert. Obrigado pela atenção.